Veradin Zipli balançou os braços, irritado, e estufou as bochechas. Já foi difícil bastante só te encontrar, e depois que finalmente conseguimos, tudo ficou ainda mais miserável. Se você tem um mínimo de consciência, devia ficar com a gente por mais alguns dias. Dante Iron assentiu na hora. Isso mesmo. Jin Hunkandel se jogou no assento, segurando a cabeça de frustração. No fim das contas, ele realmente não tinha força nenhuma contra os dois. Tá bom. Façam o que quiserem. Os dois começaram imediatamente a falar um por cima do outro, e as vozes deles ecoaram barulhentas pela casa inteira. Com várias canecas de cerveja já alinhadas e cheias sobre a mesa, Jin Hunkandel olhou para os dois sem acreditar e perguntou: vocês dois não deveriam ser os herdeiros das suas famílias? O rosto dele se retorceu de irritação. Esse é mesmo o momento de vocês ficarem desperdiçando os dias desse jeito? Por que vocês dois ainda estão enrolando por aqui? Ele acrescentou. Mas Veradin Zipli, com uma expressão teimosa e decidida, gritou de volta: é exatamente por isso. Ele se debateu, mexendo braços e pernas de frustração enquanto falava. Quando eu virar o chefe da família, vou estar ocupado demais para qualquer coisa assim. A gente não vai mais poder se ver. E, além disso, sua família e a minha podem acabar ficando uma contra a outra. Quando isso acontecer, acabou. Jin Hunkandel só lançou um olhar para ele e disse secamente: por que você não começa se preocupando primeiro se realmente vai virar o chefe da família? Veradin Zipli passou um braço em volta do Dante Iron bêbado e disse com confiança: com o que eu vou me preocupar? Minha posição é tão sólida que, não importa o que eu faça, eu ainda vou virar o chefe da família. E o Dante Iron aqui tem o apoio direto do avô, que também é o chefe da família Iron. Ele falou com tanta certeza que chegava a ser absurdo. Isso mesmo, meu irmão, disse Dante Iron na hora. Jin Hunkandel fechou os olhos, frustrado, enquanto os dois continuavam cheios de orgulho. Que pena, murmurou ele, ao contrário de vocês dois, eu realmente estou ocupado. Então Veradin Zipli perguntou de repente: ah, é mesmo, você não matou aquele cara há alguns meses? Jin Hunkandel negou imediatamente. Quem sabe? Eu já disse que não fui eu. Veradin Zipli franziu a testa, insatisfeito. Por que você fica sempre colocando distância entre a gente? Jin Hunkandel rebateu. Já parou para pensar que você é intrometido demais? Veradin Zipli gritou, irritado. Ei, até quando você vai continuar sendo tão frio? Só Dante Iron ficou bebendo a cerveja em silêncio por um tempo. Então, por fim, ele perguntou em um tom mais baixo: quando você virar um prodígio, a gente realmente não vai mais se ver com frequência, né? Jin Hunkandel apenas encarou ele de volta com os olhos levemente arregalados. Até Veradin Zipli ficou em silêncio por um segundo. Dante Iron olhou para a cerveja com uma expressão triste, embora ainda houvesse um leve sorriso no canto da boca. Ainda sorrindo, Dante Iron continuou: igual o brother Veradin Zipli disse, quando cada um de nós virar o chefe da própria família, provavelmente a gente não vai mais conseguir se encontrar assim. Principalmente você, Jin Hunkandel. Veradin Zipli riu de forma animada e interrompeu: bom, então antes disso acontecer, tudo o que a gente tem que fazer é se divertir o máximo possível. Dante Iron inclinou a cabeça e olhou de novo para Jin Hunkandel. Veradin Zipli acrescentou: e se você vai virar um prodígio, precisa de uma reputação à altura, né? Se você já disse que não matou aquele homem, então tudo bem, disse Veradin Zipli. Vamos deixar essa parte para lá por enquanto. Mas Jin Hunkandel simplesmente fechou os olhos e guardou todos os verdadeiros pensamentos só para si, como se recusasse ser levado pelo embalo dos dois. Então Dante Iron e Veradin Zipli passaram os braços um pelo outro com uma empolgação ridícula. Vamos para algum lugar juntos, disseram. Nós mesmos vamos te ajudar a construir sua reputação. Dante Iron virou para Veradin Zipli e disse: ah, e se a gente sair por aí ajudando as pessoas? Veradin Zipli concordou na hora. Isso parece ótimo. Vamos caçar vilões famosos. Jin Hunkandel estreitou os olhos para os dois, como se eles não tivessem jeito mesmo. Veradin Zipli continuou assim mesmo.
Por exemplo, os Marmite Kings, ou aquele golem insano no oeste de Vermont, ou até os remanescentes da Sociedade de Magia Negra. Jim Hunkandel só conseguiu fechar os olhos de novo enquanto os outros dois ficavam cada vez mais empolgados. Dante Air acrescentou, animado, ou Airic, o Destructive Knight da região de Vankela. Mas aquele lugar fica bem longe daqui. Veradin Zipri assentiu com força. Isso, e também tem a tribo In. Por fim, Jim Hunkandel ergueu a caneca de cerveja e cortou a empolgação dos dois de uma vez. Vocês querem que nós três saiamos numa grande aventura? Parem de falar besteira. Veradin Zipli bateu na mesa e gritou, encantado, essa é uma ótima ideia. Então ele apontou de forma dramática e declarou, vamos sair em uma aventura juntos. Jim Hunkandel só conseguiu encarar ele, completamente sem entender. Veradin Zipli levantou a caneca de cerveja bem alto à frente do rosto, como se fosse um juramento solene. Dante Iron fez o mesmo ao lado dele e disse com firmeza, nós três somos amigos. Então vamos juntos. Jim Hunkandel olhou por um instante para a caneca de cerveja na própria mão e então sorriu, meio rendido, amolecendo sem nem perceber. Que ridículo! Quando acordou mais tarde, ele estava deitado na cama com uma expressão atordoada e confusa. Ergueu lentamente a cabeça, olhou em volta do quarto sem entender e murmurou, hã? Quando foi que eu dormi? Ele se lembrou dos dois idiotas encharcados de cerveja, desabados nas cadeiras como cadáveres. Tenho quase certeza de que Veradin Zipli ficou forçando a gente a beber, pensou ele. A essa altura, tudo já parecia meio sonho. Aventura. Vamos sair numa aventura. Ugh, eu não quero voltar para casa, a memória voltou em pedaços. Ele se lembrava vagamente de ter dito ao entregador, por favor, mande os dois para Vermont. Depois disso, aparentemente ele mesmo jogou os dois no portal de teletransporte. Tirando o fato de ter voltado para Tican, a memória dele ficou completamente borrada. Tudo dali em diante era só um borrão de bebida, barulho e cansaço. Ele se sentou devagar e levou uma mão à testa, ainda atordoado. O que aconteceu? Então franziu a testa. E por que meu corpo está estranhamente confortável? Um som veio de perto. Ah, Young Master Jim Hunkandel, finalmente você acordou. Ele virou e viu uma garotinha esfregando os olhos sonolentos. Anne Hunkandel olhou para ele com preocupação e perguntou, como está se sentindo, senhor? Você absorveu completamente um Dread Poisons Antidote. Jim Hunkandel piscou para ela, confuso. Um Dread Poisons Antidote. Então a memória voltou de uma vez. Ele se viu diante daquele recipiente valiosíssimo, abrindo a tampa e bebendo o remédio sem a menor hesitação. Jim Hunkandel recuperou rapidamente a calma e perguntou, eu apaguei logo depois de beber o Undred Poisons Antidote. Isso mesmo, ela respondeu na hora. Sinceramente, eu achei que você tinha morrido. O rosto dela ficou um pouco vermelho, e ela limpou a baba perto da boca, envergonhada, antes de continuar. Depois que você caiu, seu corpo ficava escurecendo a cada poucos minutos e depois voltava ao normal de novo. Mas até esse seu lado parecia incrivelmente legal. Nesse momento, a porta se abriu e Kikantel entrou, assustando Anne Hunkandel. Ela olhou direto para ele e disse, então você finalmente acordou, Jim Hunkandel. A expressão de Jim Hunkandel escureceu levemente quando encontrou o olhar dela. Kikantel, quanto tempo eu fiquei inconsciente? Ela respondeu com uma voz calma e controlada, você ficou dormindo por 5 dias inteiros. Normalmente, depois de tomar o antídoto dos 100 venenos, uma pessoa precisa de pelo menos 1 mês para se recuperar. Mas parece que o físico natural da família Hunkandel ajudou você a acordar muito antes do esperado. Jim Hunkandel sorriu de leve ao ouvir isso. Então ainda bem que eu acordei cedo. Vou só pensar que roubei alguns dias tranquilos para descansar. O olhar dele se voltou para o vaso com flores azuis que descansava em silêncio no quarto, e ele perguntou, pensativo, aconteceu alguma coisa enquanto eu estava dormindo? Kikantel respondeu, nada muito importante. Só o Lord Kashmir voltou pouco tempo depois de sair daqui.
Então Anne Runkandel acrescentou rapidamente, e a Júlia também saiu por um tempo. Ouvi dizer que houve uma convocação urgente da família, então ela usou o portal de teletransporte esta manhã para voltar para a família Runkandel. Jim Runkandel fez uma expressão confusa. A família? Anne Runkandel se levantou e falou num tom tranquilizador. Ela disse que vai voltar logo, então provavelmente não é nada tão sério. Logo depois de dizer isso, Anne Runkandel deu um pequeno sorriso e foi em direção à porta. Bom, então eu vou avisar todo mundo que você finalmente acordou. Os olhos de Jim Runkandel logo pararam em um pote de barro ali perto, onde um líquido roxo espesso fervia pesadamente, soltando um calor estranho e suspeito. A expressão dele se encheu de incredulidade na mesma hora. Então, vocês querem que eu beba isso? Ao lado dele, Kikantel continuava composta, enquanto Murakan mostrou os dentes e riu animado. Com um sorriso alegre, Murakan disse, não é nada demais. Pensa nisso como uma comemoração pela recuperação saudável do garoto. Então bebe logo. Anda. Jim Runkandel pegou a garrafa com relutância e resmungou, reclamando, mestre, isso realmente parece desnecessário. Então ele virou tudo de uma vez e bebeu sem parar. Murakan comemorou na hora, todo empolgado. Oh! Oh! Enquanto isso, Jim Runkandel só franziu ainda mais a testa quando o gosto se espalhou pelo corpo. Ei, que negócio foi esse? Ele perguntou, claramente irritado. Já Murakan parecia satisfeito e impaciente ao mesmo tempo, e perguntou na hora, e aí? Como você está se sentindo, garoto? Jim Runkandel franziu a testa com desconfiança e olhou para Murakan, com uma mão sobre a parte inferior do abdômen. Tá um pouco quente aqui nessa região, mas só isso. Mas falando sério, o que exatamente você me fez beber agora? Murakan se endireitou com orgulho e declarou, é só um veneninho que eu mandei aquele desgraçado comprar no mercado negro. E dos letais, viu? Qualquer um abaixo do nível 7 estrelas morreria na hora com um único gole. O rosto de Jim Runkandel escureceu de raiva. Você deu isso para alguém que acabou de acordar? E por que não? Murakan rebateu, só para ser repreendido imediatamente logo em seguida. A piada dele tinha sido absurda e imprudente, mas graças àquela idiotice, uma coisa ficou clara. O antídoto dos 100 venenos tinha sido absorvido pelo corpo de Jim Runkandel quase perfeitamente. Ao perceber isso, a expressão de Jim Runkandel ficou inquieta. Então Kikantel olhou para ele e disse com certeza, parabéns. Agora não existe mais nenhum veneno neste mundo que possa te matar instantaneamente. Enquanto ele ainda encarava aquilo sem entender direito, ela repetiu, sim, é isso mesmo. Então ela mudou de assunto na hora. Agora é hora de você cumprir sua promessa. Jim Runkandel assentiu de leve. Sim. Em troca da sua garra, eu prometi que ajudaria a Anne a treinar. Kikantel olhou direto para ele e disse, isso mesmo. Anne a treina muito duro, mas até agora eu só consegui guiá-la na teoria. O que ela não tem agora é experiência real de combate. Experiência adquirida em batalha de verdade, ela acrescentou, deixando claro que só conhecimento de livros nunca seria suficiente para o que vinha pela frente. Jim Runkandel mordeu o lábio, e Kikantel continuou com uma confiança tranquila. Vai chegar o dia em que ela vai ter que derrotar um oponente real. Mas, no momento, Anne ainda não tem experiência prática necessária para se preparar para esse momento. Jim Runkandel levantou a cabeça e perguntou de volta, a gente realmente precisa fazer Anne a passar por isso? Mas, antes que a ideia pudesse se firmar, Kikantel cortou na mesma hora, do que você está falando? Ela estendeu levemente a mão e disse com firmeza, Jim Runkandel, todo mundo aqui é seu companheiro. Isso significa que, quando chegar o dia de você lutar contra seus irmãos, nós vamos ficar ao seu lado e lutar junto com você. Então ela perguntou diretamente, mesmo sabendo disso, você ainda acha que Enya não precisa lutar? Jim Runkandel deu um sorriso fraco. Isso até parece uma indireta para mim. Mas lá fora, Kairen escutava a conversa em silêncio. Talvez, do jeito dele, Kikantel também estivesse dizendo isso pelo bem de Enya. Ela continuou falando sem hesitar.
Enya precisa ficar mais forte. Só assim ela poderá ser chamada de companheira de verdade. Jin Hunkandel finalmente interrompeu. Não se preocupe. Eu já decidi para onde vou em seguida. Kairen, ainda do lado de fora, pareceu entender o que aquilo significava quando Jin continuou. Estou pensando em melhorar minha magia de fluxo lutando contra magos. Então levar Enya comigo também faz sentido, ele acrescentou, e a decisão pareceu ainda mais firme agora que ele tinha dito em voz alta. Na mesma hora, os olhos de Enya brilharam, e ela arrombou a porta de empolgação. Ah, uau! Eu vou poder ir sozinha com o jovem mestre Jin Hunkandel. O rosto dela inteiro brilhava de paixão evidente. Isso aqui não é basicamente um encontro? Kikantel olhou para ela com um cansaço decepcionado e disse, eu nem vou mais pedir para você agir com dignidade. Então só não exagera. Enquanto isso, bem longe dali, no Jardim das Espadas, o clima dentro de certo quarto era completamente diferente, frio, tenso e pesado. Uma voz ecoou de dentro do quarto. Ouvi dizer que aconteceu uma coisa bem interessante em Samuel. As palavras vieram de dentro daquele aposento vigiado, carregando o peso de uma raiva contida. Se você tem algo para explicar, fale agora. Kairen flexionou levemente um dos braços ao chamar, Joshua. Diante dele, Joshua Hunkandel permaneceu em silêncio, incapaz de arrumar uma única desculpa. Kairen rosnou cada palavra com uma frieza assustadora. Vou perguntar de novo. Atrás de Joshua Hunkandel estavam Alu e Julia. A voz de Kairen só ficou ainda mais fria ao expor a verdade. Por sua causa, Yona Hunkandel teve que adiar o retorno à família. Kairen tirou calmamente a manopla, cada movimento controlado e aterrorizante. Você tem algo a dizer? Joshua Hunkandel continuava de pé com as mãos para trás, incapaz de dar qualquer explicação de verdade. Por fim, ele fechou os olhos e gaguejou uma defesa. Eu só estava agindo pelo bem da família. Ao ouvir essas palavras, a mão de Kairen, ainda segurando a manopla de ferro, parou por um breve instante no ar. Então ele enfiou o punho direto no rosto do filho. Joshua Hunkandel ficou atordoado com a força e a fúria por trás do golpe do pai. Cambaleando por causa do golpe, ele mal conseguia reagir. Kairen apontou bruscamente e exigiu, o que você está fazendo? Os olhos dele queimavam de raiva, e sua voz soava como algo arrancado do próprio inferno quando ele rosnou, fique em pé direito. O quarto ficou tão silencioso depois dessa ordem que até respirar parecia pesado, com a tensão no ar cortando como uma lâmina. Ninguém ousou interromper. A própria atmosfera parecia esmagadora, como se todos ali fossem obrigados a presenciar o peso total da fúria de Kairen. Joshua Hunkandel se esforçou para se endireitar, forçando o corpo a ficar ereto enquanto Kairen permanecia ali com uma expressão severa e congelante. Então Kairen acertou outro soco nele, e o sangue jorrou na hora. Ainda não satisfeito, ele continuou batendo, cada golpe carregado de uma raiva ainda maior que o anterior. Um soco brutal no rosto fez as duas bochechas incharem rapidamente, enquanto o sangue espirrava da boca de Joshua Hunkandel. Lá fora, a lua escutava em silêncio, enquanto Julia fechava os olhos e cobria a boca. A mão dela se apertou enquanto lutava contra o enjoo provocado pela brutalidade lá dentro. Dentro do quarto, Kairen olhou de cima para Joshua Hunkandel enquanto ele rastejava pelo chão e deu uma ordem fria. Tire sua armadura negra. Você não é mais digno de usá-la. Tremendo, Joshua Hunkandel se apressou em tirá-la sem protestar. A armadura por baixo das roupas logo ficou totalmente exposta, escura e pesada sobre seu corpo machucado. Então, com as mãos tremendo, ele colocou aquela armadura negra sobre a mesa diante de Kairen. A raiva de Kairen não diminuiu nem um pouco. Você é o segundo prodígio desta família, e ainda assim foi derrotado pelo mais novo, que era apenas um prodígio reserva. E, além disso, eu avisei claramente você, e todos os outros também. Joshua Hunkandel só podia ficar ali, de cabeça baixa, ouvindo aquilo em humilhação. Os olhos de Kairen se estreitaram ainda mais, e o olhar neles ficou mais afiado e perigoso do que antes. O que foi que eu disse? Ele exigiu. O que?
Joshua Runkandel abriu a boca com dificuldade, com sangue enchendo-a enquanto forçava a resposta. Yona Runkandel, não toque em Yona Runkandel. Kairen levantou o pé e o cravou brutalmente no estômago de Joshua Runkandel, com um impacto tão forte que o dobrou na mesma hora. Joshua Runkandel mordeu com força o lábio para não cuspir mais sangue, então imediatamente segurou o estômago em agonia e caiu de joelhos. Lá fora, até Alu ficou surpreso. Ele não esperava que essa reunião acabasse virando um castigo feito especificamente para Joshua Runkandel. O líder do clã o puniu com uma severidade assustadora. Observando lá de dentro, Alu conseguia ver claramente o quanto Kairen estava furioso de verdade. Isso é um aviso, pensou ele, sombrio. Se algo assim acontecer de novo com Yona Runkandel, então não importa se é o filho mais velho ou até eu, ninguém envolvido vai sair ileso. Kairen manteve o rosto sem expressão enquanto olhava para a armadura. Eu sei que você nunca teve a intenção de desobedecer minhas ordens de verdade. É por isso que a armadura que sua mãe te deu há 17 anos ainda está intacta até agora. Então Kairen falou de novo, com a voz mais fria do que antes. Covardia. Foi isso que você me mostrou hoje. Ao ouvir isso, Joshua Runkandel congelou por completo. Os olhos de Kairen estavam gelados enquanto ele continuava, com cada palavra caindo como um peso esmagador. Se algum dia eu precisar convocar você para o Darkseid. Kairen abaixou as mãos e olhou para o filho, que estava ajoelhado ali, sofrendo de dor. Então ele terminou o aviso com uma voz firme e dura. Quando esse momento chegar, eu vou tirar seu status de prodígio. Depois disso, sua voz suavizou só um pouco, mas não ficou nem um pouco menos assustadora. Vá. Saia. Só então Joshua Runkandel forçou o corpo a se levantar com um joelho, lutando para ficar de pé apesar da dor se espalhando por todo o corpo. Joshua Runkandel finalmente saiu, machucado e em silêncio, incapaz de levantar a cabeça, sem nenhum resquício de orgulho. Os dois guardas correram rapidamente para apoiá-lo e o levaram embora. Do lado de fora, Mary Runkandel estava encostada na parede, de braços cruzados, assistindo a cena toda como se fosse entretenimento. Quando Joshua Runkandel passou por ela, Mary soltou um sorriso de deboche afiado, que cortou mais fundo que qualquer lâmina. Ela soltou um resmungo de desprezo, e Joshua Runkandel parou por um segundo, com o rosto machucado se contorcendo de humilhação. Então Kairen chamou de repente lá de dentro, Julia. A convocação repentina a assustou. Sim, pai. Ela entrou na mesma hora, e Kairen já estava prendendo de volta a mão de ferro no lugar. Então ele perguntou com uma voz calma, mas pesada, meu caçulo está bem naquela vila de assassinos? Sim, está, respondeu Julia com cuidado. Ele saiu de Samuel não faz muito tempo. E depois disso, bebeu o antídoto dos 100 venenos que eu trouxe de lá e agora está descansando. Ao ouvir isso, o braço de Kairen parou por um instante quase imperceptível, uma pequena quebra nos movimentos sempre controlados dele. Então ele se abaixou e pegou a armadura sem dizer mais nada. Leve isso para ele, Julia. O rosto de Kairen continuava frio, com as sobrancelhas levemente franzidas enquanto estendia a armadura escura. E conte a ele tudo o que aconteceu aqui hoje. Foi por isso que eu chamei você aqui. Julia se curvou respeitosamente e respondeu na mesma hora, vou contar tudo a ele, pelo bem da família Runkandel e pelo bem do jovem mestre. Voltando ao presente, Jin Runkandel arregalou os olhos de surpresa. Até Sanral estava lá. Espera, mais importante que isso, pensou ele, pai puniu Joshua Runkandel pessoalmente? De verdade, disse Julia, animada ao se lembrar da cena, bem no final, foi um gancho. Então ela sentiu, muito satisfeita. Sim, foi brutal, mas, sinceramente, também foi incrivelmente satisfatório de assistir. Então o olhar dela caiu sobre a armadura repousando na mesa. Eu ainda não consigo acreditar. Young Master Joshua Runkandel vai ter que refletir por bastante tempo, e você, Young Master, recebeu a Black Gold Armor. Jin Runkandel também olhou para ela, e um conhecimento antigo veio à tona em sua mente. 30 anos atrás, o lendário ferreiro Paul Mick havia forjado essa armadura sem igual.
Era um troféu que Unclised Runkandel trouxe de volta depois da vitória contra a quinta torre mágica da família Zipri. Cobrindo parte do rosto com uma das mãos, Jin Runkandel encarou a armadura e murmurou, "Isso é um teste." Julia piscou, confusa. Um teste? Jin Runkandel desviou o olhar e explicou em voz baixa, "Pai quer que eu seja diferente de Joshua Runkandel. Como prodígio reserva, esperam que eu volte com a armadura quase destruída depois de enfrentar inimigos poderosos. E não só isso, tenho certeza de que isso também é um aviso direcionado ao velho." Os olhos dele pareciam enxergar claramente o significado por trás daquilo. "Não tente nunca mais usar Yona Runkandel para negociar comigo." Então o rosto sorridente de Yona Runkandel voltou à mente dele. Se pai não estiver satisfeito, ele pode fazer coisas que nem o velho consegue impedir. Isso é algo que eu, e todos os outros prodígios, precisamos lembrar. Então provavelmente eu também estou na lista de avisos do pai, concluiu ele. Ao ouvir isso, Julia cobriu a boca, surpresa. Nossa, então tudo que o líder do clã faz realmente tem um propósito por trás. Os olhos de Jin Runkandel se encheram de cautela enquanto ele mergulhava mais fundo nos próprios pensamentos. Mas por que ele precisou ir tão longe? Era culpa por causa da filha miserável dele? Então as palavras calmas de Yona Runkandel ecoaram de volta na memória dele. Todo mundo tem seus próprios segredos, certo? Essas palavras continuaram na cabeça dele, se recusando a ir embora, como se carregassem um significado que ele ainda não tinha entendido por completo. Será que? Os olhos dele se estreitaram lentamente. Irmã Yona Runkandel, ainda tem alguma coisa que você não me contou? A voz de Júlio o puxou de volta dos pensamentos. A propósito, ouvi dizer que você já decidiu para onde vai em seguida. Jin Runkandel assentiu. Sim. Estou planejando ir para algum lugar ligado à magia. Quero exterminar os remanescentes da Dark Magic Association. Assim que ouviu esse nome, Julia imaginou figuras de máscaras pretas segurando cajados. A Dark Magic Association, o grupo que foi derrotado e que acreditavam ter sido exterminado há 100 anos. Jin Runkandel confirmou calmamente. Isso mesmo. Não restam muitos deles, mas a associação ainda existe. E isso vai me ajudar. Ele respondeu sem hesitar à pergunta que ela nem tinha feito em voz alta. Essa é uma boa chance para eu testar a nova magia de fluxo que aprendi. Julia hesitou antes de responder, mas aquele lugar é perigoso de mais de um jeito. Não muito tempo depois, eles chegaram a uma vila na região sul de Bemen, onde o próprio ar parecia mais pesado do que nas cidades comuns. Jin Runkandel estava disfarçado com uma barba e soltou uma risadinha animada. Ho, esse lugar realmente traz de volta velhas lembranças. Ao lado dele, Anne estava tão bem coberta que quase não dava para reconhecê-la, e ela exclamou, "Nunca pensei que acabaria voltando para Bemen." Então ela virou a cabeça para ele e perguntou com uma voz cautelosa, "Então, o que a gente faz agora, Young Master?" Antes mesmo de conseguir terminar a pergunta, Jin Runkandel a agarrou de repente e a puxou para um beco estreito. Ele pressionou a garota assustada de leve, mas com firmeza, contra a parede, deixando Enya completamente sem jeito. Ei, Sir. Young Master, por que de repente? Jin Runkandel olhou direto para ela e a lembrou em voz baixa, "Você esqueceu por que a gente veio aqui em primeiro lugar?" Enya começou a suar de nervoso na mesma hora, com o corpo inteiro ficando rígido sob a pressão do olhar dele. Sim. Os olhos de Jin Runkandel se estreitaram, mas então ele sorriu com gentileza em vez de repreendê-la ainda mais. Então grava isso bem. Não use meu nome verdadeiro aqui. Você entendeu, né? Perguntou ele, chamando-a pelo nome. Enya. O rosto dela ficou vermelho na mesma hora, e ela começou a gaguejar como se a mente tivesse simplesmente parado de funcionar. Sim, no momento em que ele a soltou, as pernas dela perderam a força. Ela escorregou pela parede bem na frente dele, tão abalada que começou a sangrar pelo nariz de pura empolgação, deixando Jin Runkandel sem palavras por um instante. Ele tentou chamá-la de novo. Enya!
A Dark Magic Association era uma organização que tinha alcançado o auge do poder 200 anos atrás. Ela era liderada por uma bruxa e sustentada por uma horda de monstros ao seu redor. Como o próprio nome dizia, o grupo adorava magia extraída do próprio mundo sombrio. Sua energia sombria vermelha e preta espalhava terror por toda parte, e, no auge do seu poder, sua influência pelos 6 continentes inteiros tinha levado nações inteiras ao medo. Quem acabou destruindo essa organização foi Ryun Zipri. Foi a primeira e a última vez que aquela mulher usou o Myriad Fire Annihilation Monarch Unified Body, a esmagadora magia de chamas carmesins que alcançava os céus e virou lenda. Aquela chuva de destruição caiu diretamente sobre a líder da associação, e com esse único ataque devastador, a chefe da Dark Magic Association foi morta. Ryun Zipli tinha sido a contratante anterior de Soldere, e, em sua vida passada, Soldere queria que Jin-Hun Kandel seguisse os passos dela. Ele se lembrava claramente das palavras de Soldere. Quando você ficar mais forte, vai encontrar aquela chamada Madron. Naquele momento, Jin-Hun Kandel ficou em silêncio, enquanto Soldere acrescentou, mas só se você conseguir superar o desafio que ela deixou para trás. Uma tosse o tirou desses pensamentos, e ele virou a cabeça na direção do som na mesma hora. Cough, cough, N aparecia atrapalhada enquanto caminhava ao lado dele e dizia, Young Master, irmão, os remanescentes da Dark Magic Association são todos pessoas ruins, né? Pelos rumores que eu ouvi, eles sequestram crianças e fazem coisas horríveis. Isso aqui é mesmo Bemen? Ela olhou para as expressões sombrias nos rostos dos moradores e acrescentou, talvez o motivo de todo mundo aqui parecer tão miserável seja por causa deles. Jin-Hun Kandel balançou a cabeça de leve e explicou, na verdade, pode muito bem ser por causa dos nobres. O que você quer dizer? Perguntou Enya, confusa. Jin-Hun Kandel se lembrou da atmosfera fria da capital e respondeu, você viveu na capital, então já deve saber disso. Nenhum país tem segurança pública melhor que o nosso. Eles conseguem resolver crimes rapidamente quando querem. Mas, quando se trata de crime organizado, eles escolhem fingir que não estão vendo. Enya continuou sem entender direito, com o rosto tenso enquanto tentava captar o que ele queria dizer. Mas por quê? Ele perguntou, olhando ao redor antes de baixar a voz para explicar. Em situações assim, tanto os criminosos quanto as vítimas tentam explorar a forma como os nobres pensam, usando essa arrogância e previsibilidade a favor deles mesmos. Os dois continuaram andando enquanto conversavam, com vozes calmas mesmo com a tensão na cidade ficando cada vez mais pesada. O motivo de eu achar que eles ainda não acabaram com a Dark Magic Association, disse Jin-Hun Kandel, é porque querem dar aos magos da academia uma chance de entrar em cena e resolver isso por conta própria. Ela soltou um suspiro curto, claramente assustada com a ideia. Então isso quer dizer que a academia já está vindo para cá. Jin-Hun Kandel respondeu de forma tranquila, isso é possível, claro, mas aqueles velhotes são famosos por se moverem em ritmo de lesma, então ainda vai demorar um pouco até realmente fazerem alguma coisa. Um grito repentino interrompeu Jin-Hun Kandel no meio da frase. Achando que tinha sido descoberto, Kairen ficou tenso de susto, mas então o som estrondoso de rodas encheu a rua enquanto uma procissão de carruagens passava correndo. As pessoas já gritavam a mesma coisa sem parar. É uma unidade da academia. Os nobres chegaram, gritou alguém, e a empolgação se espalhou pela multidão como fogo. Uma a uma, as carruagens foram parando, com uma chegada carregada de cerimônia e expectativa. Então alguém desceu lá de cima, seguido por um grupo de magos da academia em formação formal. Era Moto, e só de vê-lo já bastava para fazer a multidão ao redor se encher de esperança. Os plebeus explodiram em aplausos no momento em que os viram. São os magos! A capital finalmente mandou magos! Escondido no meio da multidão, ele observou a cena em silêncio e pensou consigo mesmo, eles se moveram mais rápido do que eu esperava. Preciso colocar a maior distância possível entre mim e eles. Os gritos e o choro dos plebeus fizeram a expressão de Moto endurecer de irritação, não de compaixão. O povo continuava berrando que a Dark Magic Association tinha acabado, que os magos vieram para pagar aqueles desgraçados de vez, e alguns já estavam comemorando como se a vitória estivesse garantida.
O olhar de Jin Hunkandel se voltou para o grupo arrogante liderado por Chip, e seus olhos ficaram frios. Qualquer um da academia é insuportavelmente arrogante, pensou ele. E se eu me envolver com eles de novo como na minha vida passada, isso só vai trazer problema. Ao redor, os outros plebeus continuavam gritando e comemorando no topo da voz. Vida longa à academia por 10.000 anos, gritou alguém ali perto. Jin Hunkandel, completamente indiferente à empolgação, murmurou numa voz calma e reta, todos eles vão morrer. Kairin virou para ele na mesma hora, olhando sem entender. Os olhos dele se estreitaram, de repente carregando um peso que fazia aquelas palavras parecerem absolutas. Não tem como eles exterminarem a Dark Magic Association, disse ele com certeza silenciosa. Não muito tempo depois, os dois foram comer. Os olhos de Kairin brilharam no instante em que os pratos foram colocados sobre a mesa, com a empolgação dela ficando óbvia ao sentir o cheiro forte e ver aquela refeição luxuosa diante dela. Meu Deus, não pode ser, irmão. A gente pode mesmo comer uma comida tão cara assim? Ela perguntou, quase com medo de tocar em qualquer coisa. Jin Hunkandel respondeu como se aquilo não fosse nada demais. Austin, quase todos os meus amigos são tão ricos quanto eu. Ela ficou ainda mais sem jeito e soltou logo, mas eu não sou rica. O que eu faço? Jin Hunkandel continuou comendo devagar e então disse entre uma mordida e outra, entre o Central Bank of Chica, o Iron Dragon Bank of the Six Continents e o Vankel Eternal Treasury, escolhe um e abre uma conta pessoal. Eu vou colocar um dinheiro para você gastar. Kairin ficou tão emocionada que quase começou a chorar. Obrigada, irmão. No coração dela, só vinha um pensamento. Young Master Jin Hunkandel é absurdo de incrível. Então, um momento depois, ela perguntou de novo, mas, irmão, o que você quis dizer com aquilo que falou antes? Eu não sei, ela repetiu, ainda com uma expressão confusa, e ele virou para olhar para ela como se perguntasse qual parte ela não tinha entendido. Ela repetiu com cuidado as palavras que ele tinha dito antes, falando que ele afirmou que todos os cadetes da academia morreriam. Jin Hunkandel respondeu no mesmo tom calmo de antes, sim. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Aqueles cadetes são jovens demais, frágeis demais e fracos demais. Ainda mastigando um pedaço de carne, ela parecia preocupada em vez de convencida. Mas aqueles magos passaram por treinamento de alto nível, disse ela. Eles provavelmente são pelo menos magos de 4 estrelas, então lidar com um bando de remanescentes não deve ser tão difícil. Jin Hunkandel revirou os olhos, claramente sem nenhuma impressão com esse argumento. E esse é exatamente o problema, disse ele. A Dark Magic Association é cheia de gente que sobreviveu a uma vida inteira de maldade e sangue. Já aqueles cadetes não têm nenhuma experiência real de combate. Ele se lembrou do líder que uma vez lidou com vários cadetes como se fossem brinquedos na palma da mão, e seu pensamento ficou afiado. De acordo com a investigação do Seven Colored Peacock, a associação atualmente tem por volta de 50 membros, e a média deles é de 4 estrelas. Nós só vimos uns 30 cadetes. Mesmo que os dois lados tenham alguns magos de alto nível, a Dark Magic Association ainda está com uma vantagem esmagadora. Então uma explosão repentina de barulho interrompeu a conversa dos dois e fez Jin virar a cabeça. Alguém ali perto parecia estar a um passo de perder a cabeça. O homem arrogante de cabelo castanho estalou a língua com nojo. Ouvir o senhor local se rebaixando daquele jeito estraga meu apetite, disse ele abertamente. Ao lado dele, o homem gordo esfregou as mãos com um sorriso oleoso e debochado, e soltou uma risadinha. Ver ele implorando com aquela cara de porco é sinceramente divertido. Chip foi o primeiro a se mover. Vamos, disse ele. Os três se sentaram a uma mesa, e mesmo assim um homem de cabelo castanho continuava com cara de insatisfeito, como se a cidade inteira ofendesse só por existir. Um dos outros comentou casualmente que, pelo menos, a comida dali tinha um cheiro decente. Jin Hunkandel lançou um olhar na direção deles e pensou consigo mesmo, basta olhar uma vez para saber que são cadetes da academia. A atitude deles entregava isso com muito mais clareza do que qualquer uniforme conseguiria. Jin Hunkandel virou a cabeça e disse em voz baixa, vamos, Austin.
Não vai ser bom se eles perceberem a gente. Ela baixou a cabeça na mesma hora e não ousou nem olhar na direção deles. Ele se levantou da cadeira e pegou o casaco, mas ela continuou congelada no lugar. Ele chamou por ela de novo, dessa vez com mais firmeza. Austin! Austin! O rosto dela já tinha ficado completamente pálido, sem uma gota de cor por causa do medo. As lembranças antigas voltaram com tudo, sem nenhuma piedade, aqueles dias em que apanhava até o corpo ficar coberto de hematomas. E era torturada num canto da academia onde ninguém aparecia para ajudá-la. As risadas cruéis deles ecoavam na mente dela como se tudo estivesse acontecendo de novo. Austin, gritou Jim Hunkandel mais uma vez, e aquele chamado cortante finalmente a trouxe de volta à realidade. A expressão dele se fechou de preocupação. Austin, por acaso são eles? Ela levantou a cabeça devagar para olhar para ele, gaguejando tanto que mal conseguia tirar as palavras. Ah, irmão, sim, eles. Então ela se forçou a dizer claramente. Sim. Foram eles que faziam bullying comigo na academia. O rosto de Jim Hunkandel se torceu de irritação no momento em que ouviu aquilo. Esses desgraçados imundos, murmurou ele. Então, se forçando a continuar calmo, acrescentou, isso só nos dá ainda mais motivo para não deixar que eles reconheçam a gente. Mas nesse instante, Chip falou de repente do outro lado do salão. Ei, vocês dois! Quem são vocês? A voz dele foi alto bastante para fazer os outros dois virarem a cabeça e olharem também. Ele franziu a testa, visivelmente irritado. Por que vocês estão olhando para a gente desse jeito? Vocês não parecem empregados. Então sua impaciência aumentou ainda mais. Me respondam. Por que vocês estão agindo com tanta cautela perto da gente? Não vão me dizer que são da Dark Magic Association, né? Então o olhar dele se moveu para Kairen, que tremia, e por um breve segundo ele pareceu quase sem palavras ao ver o quanto ela estava assustada. A expressão de Jim Hunkandel também perdeu de vez a paciência, e ele respondeu calmamente com outra pergunta em vez de dar a resposta que eles queriam. Por que você quer saber? Perguntou ele. No momento em que Chip ouviu aquele tom, foi impossível não perceber o insulto embutido nele. Vendo Chip ser zombado na cara dura, o homem gordo soltou uma risada feia. O rosto de Chip escureceu, e ele empurrou a cadeira para trás ao se levantar. Seu moleque, como ousa? Então, numa falsa demonstração de controle, ele zombou. Tudo bem. Admito que fui rude. Então vou perguntar de novo, dessa vez com educação. Ele foi andando até lá na mesma hora e apontou o cajado direto para Jim Hunkandel enquanto o interrogava. De que organização vocês são? E por que você fica tão grudado nela enquanto age de forma suspeita? Kairen ainda tremia muito, incapaz de se acalmar. Os olhos de Jim Hunkandel passaram rapidamente pela pedra mágica cravada no cajado enquanto Chip continuava exibindo a própria autoridade. Responda direito, avisou Chip, ou eu arrasto vocês dois para fora e interrogo pessoalmente. Nesse momento, o estalajadeiro, todo hesitante, correu até eles e tentou intervir. Meus senhores, por favor, se acalmem, implorou ele, nervoso. Eles me disseram que são só viajantes. Se realmente tiver que haver uma discussão, por favor, levem isso para fora em vez de brigarem aqui dentro. Chip imediatamente cutucou o estalajadeiro com a ponta do cajado. O rosto dele estava torcido de raiva, como se a interrupção em si fosse um insulto imperdoável. Como ousa me interromper? Disparou ele. O estalajadeiro se dobrou e caiu, segurando o estômago de dor. Chip olhou para ele com arrogância e disse, parece que os territórios do sul ainda não aprenderam como tratar seus superiores. Ao ouvir isso, a mão de Jim Hunkandel se fechou devagar em volta da espada na cintura. Chip ainda estava com a mesma expressão arrogante, como se mandasse naquele lugar por direito. Parece que vou ter que punir esses caipiras eu mesmo, disse ele. A mão de Jim Hunkandel apertou ainda mais. Então, sem qualquer aviso, Jim Hunkandel acertou um soco direto no queixo de Chip. O golpe repentino foi tão rápido e tão direto que o deixou completamente atordoado.
Os outros dois homens da academia pularam de pé em choque. Ei, o que você tá fazendo? Gritaram os dois ao mesmo tempo, com as vozes se levantando de uma vez. Jin Hunkandel simplesmente se virou e começou a andar como se nada importante tivesse acontecido. Os outros correram até Chip, enquanto o homem de cabelo castanho encarava as costas de Jin Hunkandel e gritava: Hã? Fica parado! Quem você pensa que é? Tá tentando fugir, ele gritou, com a voz cheia de indignação e incredulidade. Em vez de responder, Jin Hunkandel foi até a porta e a trancou. Essa única ação fez tanto o homem gordo quanto o homem de cabelo castanho arregalarem os olhos, confusos. Então ele se apresentou num tom reto e inconfundível. Special Task Force, Unit 1, Group 3 of DB Mentin. Os olhos do homem gordo se arregalaram na hora ao ouvir aquelas palavras, e a arrogância de antes rachou, dando lugar a um espanto visível. Ele lançou um olhar frio sobre os três, com os olhos tão afiados que dava arrepios. Cadetes, disse ele, numa voz baixa e cortante. Então todos vocês sabem muito bem quem eles são. Uma aura gelada tomou conta do rosto dele quando deu a ordem sem a menor hesitação. Fiquem parados, disse, e o peso na sua voz foi tão grande que congelou o ambiente. Ao ouvir isso, Kairen piscou confusa e ergueu os olhos para Jin Hunkandel. A força-tarefa especial? Do que Sir Jin Hunkandel está falando? Perguntou ela, claramente sem conseguir entender o que ele estava tentando fazer do nada. O homem de cabelo castanho soltou um riso de deboche pelo nariz. Você, que tipo de besteira está falando? Mas no instante em que Jin Hunkandel repetiu com calma, a força-tarefa especial, equipe 1, grupo 3, os olhos do gordo se arregalaram na hora. As pernas dele fraquejaram ali mesmo, e ele teve que se segurar na mesa para não cair. Então gritou em pânico: seu maluco! Como ousa se passar por eles? Ao mesmo tempo, ele começou às pressas a canalizar mana, tentando parecer corajoso, mesmo que o medo estampado no rosto dele fosse óbvio. Um suspiro tenso escapou dele quando a tensão subiu de uma vez. No instante seguinte, Jin Hunkandel atingiu cada um deles uma vez, com uma precisão brutal e eficiente. Os golpes foram tão rápidos e limpos que os dois homens travaram onde estavam, congelados de choque e confusão. Então chamas azuis começaram a se espalhar pouco a pouco, lambendo o corpo do homem de cabelo castanho. O calor fez o rosto dele se contorcer de dor quase na mesma hora. Os dois foram queimados pelas chamas e caíram no chão, gemendo miseravelmente. Ug, ag, gritaram, se debatendo no chão enquanto Jin Hunkandel ficava de pé diante deles, observando com uma expressão dura e séria. O homem de cabelo castanho agarrou a garganta em agonia e implorou entre respirações falhas: Ug, me ajuda. Jin Hunkandel olhou para ele com uma leve incredulidade e disse: foi só um pouquinho de magia, e você já está sofrendo reação. Então ele virou os olhos para Kairen, que estava agachada ao lado do estalajadeiro, tentando acalmá-lo. Só com um pequeno sinal de reação eles já ficam assim, disse friamente. E uns lixos inúteis como esses desgraçados eram os que estavam te intimidando. O olhar dele voltou a ficar gelado quando encarou os dois homens no chão. Levantem, ordenou. Seu rosto continuou completamente inexpressivo, mesmo com o fogo azul se apagando devagar. Se continuarem fazendo escândalo desse jeito, vou arrastar vocês direto para a sala de interrogatório. Vocês assediaram civis inocentes, e além disso, interferiram no trabalho da Unidade de Operações Especiais. Jin Hunkandel deixou a ameaça pesar no ar antes de completar. O que vocês acham que vai acontecer se isso chegar aos ouvidos das famílias de vocês na academia? O rosto de Chip ficou branco de horror. Por favor, nos dê uma chance de consertar isso, implorou ele às pressas. Eu faço qualquer coisa que quiser, então por favor, não conte às nossas famílias. Jin Hunkandel murmurou as palavras, como se estivesse pensando no assunto. Consertar isso, Então olhou para eles e disse: tudo bem. Vou dar uma missão para vocês. Essa é a única chance que tem. Chip caiu de joelhos, ainda atordoado e confuso. Uma missão? Que missão? Perguntou.
Os outros dois continuavam totalmente sob o controle de Jin-Hun Kandel, abalados demais até para falar direito. Sem nem piscar, Jin-Hun Kandel inventou uma história com toda a naturalidade. Fomos enviados para supervisionar o processo de eliminação da Dark Magic Association. Ao lado dele, Kairin também se assustou, arregalando os olhos ao perceber que ele estava mentindo de um jeito tão natural que quase parecia verdade. Jin-Hun Kandel continuou num tom calmo. Por causa de um erro inesperado, não tenho escolha a não ser pegar a ajuda de vocês para concluir esta missão. Então ele expôs o plano. Vou me disfarçar como um dos atendentes e observar a situação bem ao lado de vocês. Os três cadetes encararam ele completamente confusos, arregalando os olhos mais uma vez. Jin-Hun Kandel invocou fogo azul de novo, o rosto ficando sombrio enquanto pressionava os três. Respondam agora. Os três homens, apavorados além da conta, gritaram ao mesmo tempo sem nem pensar. Sim, senhor, gritaram. Ele deu um último aviso, numa voz seca. Ótimo. Então vão arrumar as coisas e retornem imediatamente à base. Chip gaguejou, ainda tremendo. Obrigado, senhor. Depois disso, Jin-Hun Kandel se virou e chamou Kairin. Ei, Austin. Aquele chamado repentino fez ela se encolher de surpresa. O que foi? Perguntou. Jin-Hun Kandel se inclinou um pouco mais perto, com um brilho brincalhão no olhar, e perguntou baixinho, então, o que achou da minha atuação? Ela olhou para ele surpresa, claramente pega desprevenida pela mudança repentina de clima depois de tudo que tinha acabado de acontecer. Apontando um dedo para os três homens atrás dele, Jin-Hun Kandel sorriu e incentivou ela. Vai lá. Agora é a sua vez, Lady Anna. Na mesma hora, o rosto dela ficou vermelho como um pimentão, envergonhada pelo título e pela tensão, mas também meio sem jeito por ter sido empurrada para frente tão de repente. Então ela sentiu levemente e gritou, sumam daqui. A voz saiu muito mais alta do que ela esperava, fazendo os três homens se endireitarem num pulo, com os rostos pálidos de medo. O que? Esses desgraçados ainda não acordaram, disparou ela, se esforçando para soar ameaçadora. As mãos e os pés dela se mexiam de forma atrapalhada enquanto continuava gritando, andem logo, todos vocês. Estamos ocupados. Os três se viraram e praticamente correram pela vida. Desculpem, senhor, gritaram. Kairin rapidamente acrescentou outra ordem por trás deles. Peçam desculpas direito ao estalajadeiro e limpem tudo antes de ir embora. Os homens responderam juntos, em pânico, sim, senhor. Desculpem. Jin-Hun Kandel ficou de lado com a espada na mão e finalmente soltou um suspiro discreto de alívio. Kairin então entregou algum dinheiro ao estalajadeiro e perguntou, isso deve bastar, né? O estalajadeiro aceitou com as duas mãos e assentiu rápido. Sim, senhor. É o suficiente. De qualquer forma, não apareceu um único cliente o dia inteiro. 5 dias depois, em 22 de outubro de 1790, a voz de Mott ecoou com clareza enquanto ele instruía os magos reunidos a se alinharem em ordem. Fiquem organizados e sigam meus comandos, todos vocês. Agora vamos iniciar a missão de purificação em larga escala. Todos os cadetes devem entender e obedecer às ordens do mago líder designado para cada equipe. É só isso, concluiu ele. Os cadetes começaram imediatamente a cochichar entre si. Ei, ouvi dizer que eles têm um mago de 7 estrelas do lado deles. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Perguntou um, nervoso. Outro respondeu com uma confiança forçada. Eles são só o resto de uma organização caída, né? Se realmente acontecer alguma coisa, Lord Orton vai resolver, completou o outro cadete. Enquanto isso, Chip continuava lançando olhares desconfiados para Jin-Hun Kandel e Kairin. Já Jin-Hun Kandel avaliava o campo de batalha em silêncio dentro da própria cabeça. Tem quase 50 inimigos escondidos na floresta, e mesmo assim esse pessoal ainda está tão relaxado. Essa situação está ruim, muito pior do que eles imaginam. Os cadetes ficaram com os cajados nas mãos, esperando entre o mato enquanto o ar da floresta ficava mais pesado. Jin-Hun Kandel estreitou os olhos e pensou, ainda não tem nenhum sinal de movimento.
A Dark Magic Association deve estar muito confiante. Numa operação normal, teriam enviado batedores na frente primeiro para testar a força e a posição do inimigo. Então um grito agudo rasgou o ar de repente. Estamos sendo emboscados, alguém gritou, e até os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram um pouco com a forma abrupta como o ataque começou. Lá na frente, um monstro verde saiu avançando com um porrete grosseiro erguido bem alto na mão. Um dos cadetes reconheceu na hora e gritou alarmado, um orc. Mott imediatamente ergueu a mão e começou a comandar os cadetes em pânico. Não entrem em pânico. Equipe 1, usem magia de ataque. Equipe 2, levantem uma barreira defensiva agora mesmo. Na mesma hora, várias pessoas balançaram os cajados para frente, e ondas brilhantes de magia se formaram no ar em rápida sucessão. Os ataques ganharam velocidade quase instantaneamente, brilhando com poder enquanto avançavam direto. E acertaram em cheio o monstro verde. A criatura foi derrotada rápido até demais. Mott alisou o queixo, fechou os olhos por um instante e pensou, Então eles domaram esses orcs. São ridiculamente fracos. Atrás dele, os cadetes começaram a conversar com um alívio evidente. Era só isso, disse um deles. Talvez a Dark Magic Association nem seja tudo isso. Depois de perceber esse clima se espalhando pelo grupo, Mott tomou uma decisão. Vamos descansar aqui por um tempo, anunciou ele. Ao ouvir isso, Jin Hunkandel ficou realmente chocado. Ele enlouqueceu? Descansar logo aqui? Pensou, mal conseguindo acreditar. Ele se aproximou em silêncio de Chip e sussurrou. Cadete Chip, diga a ele que não podemos parar aqui. Esta área é aberta demais e fácil demais de sofrer uma emboscada. Chip se assustou como se tivesse sido esfaqueado e começou a gaguejar nervosamente. O quê? Eu tenho que dizer isso a ele? Perguntou Chip. Os olhos de Jin Hunkandel ficaram gelados enquanto ele se aproximava mais, lembrando da sala de interrogatório. Apavorado, Chip finalmente ergueu a voz e soltou alguma coisa às pressas, com a voz tremendo. Mott estreitou os olhos e respondeu com desprezo aberto, pare de falar besteira. Se está tão preocupado assim, disse Mott friamente, então ergam uma barreira protetora e descansem. Jin Hunkandel fechou os olhos por um momento, sem se convencer. Ele não concordava nem um pouco com aquela decisão, e sua desconfiança só aumentava. Tem algo errado aqui, pensou. Ele olhou para o oco morto caído no chão e organizou rapidamente a situação na cabeça. Aqueles orcs fracos obviamente foram lançados primeiro só para fazer esse pessoal baixar a guarda. E agora ele escolhe um lugar aberto e exposto como esse para descansar? Nenhum mago de 7 estrelas consegue vigiar todos os ângulos ao mesmo tempo. Chip olhou para ele com desconfiança e perguntou em voz baixa, você está dizendo que Lord Orton está sendo descuidado? Enquanto carregava suprimentos e seguia andando, Jin Hunkandel o advertiu em silêncio, pare de falar com seu atendente com tanta educação. Continue assim e eu te mato. O cadete de cabelo castanho revirou os olhos, mas de repente franziu a testa, como se tivesse lembrado de alguma coisa. Mas pensando bem, eu vi ele comendo carne hoje de manhã. A expressão de Chip também mudou, e a confusão começou a aparecer no rosto dele. O que tem de errado em comer carne? Perguntou Chip. O outro homem respondeu em voz baixa, ele é vegetariano. Ao ouvir isso, o cadete gordo também ficou confuso, como se aquele detalhe estranho tivesse começado a incomodá-lo também. Mott deu uma nova ordem quando o grupo chegou diante de uma caverna. Acredita-se que o que fica à frente seja a base principal deles. Antes de entrar, todo cadete deve estar pronto para levantar uma barreira protetora a qualquer momento. Então ele se virou para um dos outros líderes de grupo e deu outro comando. Capitão Argy, permaneça aqui com as equipes 4 e 5. Depois, reagrupem-se com os outros e nos sigam. O homem se endireitou imediatamente e respondeu. Sim, senhor. Não muito depois, as equipes que seguiam Mott acenderam as tochas e entraram na caverna. Enquanto avançavam, os cadetes destemidos continuavam conversando entre si como se aquilo ainda fosse algum tipo de exercício.
Ouvi dizer que eles têm por volta de 50 pessoas, disse um, mas mesmo assim conseguiram construir um lugar tão grande. O que eles estão tentando fazer aqui dentro? Talvez estejam construindo algum tipo de altar mágico, chutou outro. Ou talvez tenham escondido uma arma secreta dentro da caverna. Um cadete diferente soltou um deboche e disse, seja o que for, Lord Orton vai resolver. É exatamente por isso que ele está aqui. Então, sem qualquer aviso, a área atrás deles explodiu com um estrondo ensurdecedor, e o grupo inteiro foi lançado no caos num instante. O rosto de um dos cadetes ficou completamente vazio, como se a mente dele tivesse parado de funcionar ali na hora. Ele abriu a boca e gaguejou, tentando soltar pelo menos uma palavra, mas nada saía direito. Antes que ele pudesse se recuperar, um monstro verde soltou um rugido feroz e o esmagou num instante. Os outros gritaram de terror quando outro orc surgiu de trás da parede como se fosse um pesadelo ganhando vida. É uma emboscada, alguém gritou. Um dos cadetes mais novos se virou para Mott, com o rosto tomado pelo pânico, e berrou, Lord Orton, o que a gente faz? Por favor, dê suas ordens. Mas, em vez de responder na mesma hora, ele simplesmente deu um passo à frente em silêncio, tão calmo que isso só deixou o medo ao redor ainda mais estranho. O que todos vocês estão fazendo? Disse ele enfim. Atrás dele estava uma multidão de monstros junto com membros da Dark Magic Association. Então Mott abriu um sorriso traiçoeiro e disse, só fiquem quietos e virem nossas cobaias. Os rostos dos cadetes perderam toda a cor no instante em que aquelas palavras fizeram sentido. O choque foi tão grande que vários deles pareciam prestes a desabar ali mesmo. Os gritos sem parar ecoando pela caverna pareciam deixá-lo ainda mais satisfeito. Ele ria abertamente, se divertindo com o caos como se o terror dos cadetes fizesse parte do show. Fugir? Vão em frente e tentem, zombou ele. Então balançou o cajado e deu a ordem aos monstros verdes com uma voz afiada e cruel. Capturem eles. Matem todos. Do outro lado, Kairen olhou para Jin Hunkandel com confusão e urgência. Irmão, a gente também precisa ir. Jin Hunkandel não disse nada e continuou em silêncio, com os olhos fixos à frente. Mott sorriu de canto e zombou deles. A academia realmente está cheia de idiotas. Nem conseguem reconhecer o próprio professor. Perto dali, um homem murmurou, impressionado. Não, a parte realmente assustadora é a habilidade do escultor. Então, de repente, uma luz azul brilhou pela caverna, tão súbita e intensa que pegou até ele desprevenido e fez toda a cena congelar por um instante. Era um círculo mágico gigantesco. Mott ergueu a cabeça por instinto e ficou encarando aquilo, e sua expressão mudou no mesmo momento em que percebeu o que estava se formando acima deles. Ele gritou em pânico, perdendo toda a compostura num instante. O quê? Não, isso não pode estar acontecendo assim. Os olhos de Jin Hunkandel ficaram afiados na hora. Será que? Ele largou a bolsa e avisou Kairen em voz baixa. Ei, Austin. Daqui pra frente as coisas vão ficar um pouco pesadas. A garota atrás dele só conseguia olhar sem entender, ainda sem saber o que estava prestes a acontecer. Ele puxou ela para trás de si num único movimento, segurando a espada com força enquanto dava uma instrução clara. Fica perto de mim. Não importa o que aconteça, não se afasta.